Dr. Josh Packard, diretor do Laboratório de Pesquisa Social da Universidade do Norte do Colorado, lançou um relatório intitulado Êxodo dos Religiosos Cansados. A pesquisa revela que 31% da população adulta dos Estados Unidos, cerca de 65 milhões de pessoas, embora já tenham frequentado regularmente uma igreja, acabaram saindo. Este número é aproximadamente igual ao de pessoas que ainda pertencem a uma igreja local. O estudo também constatou que mais de 10% dos adultos que frequentam a igreja estão pensando em sair. Dentre as principais razões que as pessoas deram para justificar sua saída, destaca-se uma: a igreja é muito crítica, afirmaram elas. Esses números revelam um fenômeno preocupante. A igreja tem perdido fiéis por causa dela mesma. Ou seja, são os próprios membros que estão afastando os membros da igreja. O decréscimo da igreja acontece principalmente por problemas internos: críticas, disputas por poder, ciúmes, intrigas, julgamentos. Porém, esses não são problemas novos. Já no início do cristianismo, o apóstolo Paulo escreveu à igreja cristã que estava em Roma. No capítulo 14 do livro de Romanos, Paulo dá instruções àqueles que são chamados pelo apóstolo de fortes na fé, para que eles se relacionem devidamente com os fracos na fé. Os fortes eram os cristãos que consideravam certas proibições dispensáveis. No caso, aquelas que não foram declaradas especificamente na Bíblia. A sua fé era forte o bastante para cometerem tais atos sem que tal conduta gerasse neles culpa em sua consciência. Os enfermos na fé eram os cristãos cuja consciência estava preocupada com essas mesmas proibições. No verso 13, Paulo recomenda: portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Para Paulo, os fortes não deveriam desprezar os fracos como se eles fossem meros ignorantes. Ao mesmo tempo, os fracos não deveriam julgar os fortes, afirmando serem eles profanos ou mundanos. Assim, a Bíblia mostra que dentro da igreja existem pessoas que podem ser pedras de tropeço na jornada de outras pessoas. Elas se colocam como juízes, medindo os outros com suas réguas legalistas. E por mais irônico que pareça ser, apesar de estarem na igreja, elas são aliadas de Satanás. Porém, ao invés de ficarmos pensando agora em quem são as pedras que já atravessaram a estrada de nossa vida, é muito melhor refletir sobre como não nos tornarmos um tropeço para os outros. Para que isso seja evitado, ao invés de juízes acusadores, a igreja precisa de advogados de defesa. Ao invés de pedras de tropeço, precisamos de pedras de construção. Ao invés de dedos que apontam, precisamos de mãos que levantam. Ao invés de expressões que condenam, precisamos de palavras que abençoam. Vale a pena relembrar um belo conselho que li certa vez na porta de uma igreja cristã que dizia: não critique, ore.